Aqui não é, eu tô quietinho aqui, deve ser alguma interferência de rede, eu acho. É assim, não é isso? Não é, aqui não é que eu tô, aqui tá, aqui onde eu tô tá silêncio. Deixa eu fechar os. Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui na TV Chico Xavier para trazer um pouquinho da nossa doutrina, falarmos um pouquinho dos exemplos de amor do nosso Cristo e trazermos palavras de fortalecimento, de inspiração para a nossa vida no dia a dia, né? Afinal, essa é uma das faces do Espiritismo, nos trazer ensinamentos e palavras de apoio ao nosso dia a dia, de fortalecimento, de encorajamento, né? Então, como fazemos sempre no início de nossas tarefas, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre amado, agradecer mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos, pedindo amparo, fortalecimento aos amigos espirituais que aqui se encontram, junto de cada um de nós, e que possamos absorver tudo aquilo que nos torne mais fortes, mais envolvidos, né, na sabedoria do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho, como vocês já devem saber, nós estamos no mês de setembro, que nós chamamos de Setembro Amarelo, que é um mês de combate e prevenção ao suicídio, né? E o suicídio é algo que, infelizmente, é muito presente no nosso dia a dia, né? É algo que hoje está entre as 4 maiores causas de morte no mundo, né? Só perde para AVC e para problemas cardíacos. Está na terceira posição. E assim, é algo muito presente. Obviamente, seria muito melhor se nós não tivéssemos que falar aqui, né? Mas como o espiritismo é algo que busca sempre o encorajamento, o ensinamento, né? Preza muito sempre pela nossa reflexão, devemos sim trazer alguns conceitos importantes a respeito do suicídio. E hoje nós vamos falar especialmente da importância do diálogo e da evangelização infantil na prevenção ao suicídio, né? Tudo começou em 1994 com um adolescente de nome Mike M, 17 anos, né? Mike era um adolescente muito caridoso, muito feliz, muito expansivo, muito comunicativo, adorava carros antigos, adorava mecânica, né? Tinha muitos amigos e por conta de um fim de relacionamento, acabou se sentindo um pouco deprimido. Ele, dias antes, tinha conseguido construir, juntando peças e peças, um Camaro, que era o sonho dele, né? Era o sonho dele era ter um Camaro, um carro mais antigo, né? E ele, quando terminou de construir, através dos seus conhecimentos de mecânica, quando ele terminou de construir esse Camaro, ele pintou o carro de amarelo. E aí, muito feliz, né, por causa desse carro que ele até tinha conseguido adquirir. E aí ele começou a se sentir triste
por conta de um fim de relacionamento. Só que até então, ele não conversava sobre isso. E as pessoas, em especial a família dele, achavam que era algo normal de um fim de relacionamento. Achavam que era algo normal, por ser um final de relacionamento. E também não procuraram chegar nele e conversarem sobre o que estava acontecendo. E qual foi a surpresa? Que um dia, ao chegarem em casa, os pais dele não achavam o Mike, e aí foram ver o Mike havia se suicidado dentro desse carro amarelo. Mike, com 17 anos, se suicidou por conta de uma tristeza de um final de relacionamento. E aí, no velório dele, os amigos acharam legal fazer uma fita amarela e colocar no velório dele para todos que fossem pegassem uma. E nessa fita amarela estava escrito: se precisar, peça ajuda. E esses pedidos de ajuda começaram a chegar. E isso foi tomando notoriedade na mídia, de forma que começou a se espalhar pelos Estados Unidos. E se espalhando pelos Estados Unidos, mais pedidos de ajuda começaram a chegar e foram chegando. E aí acabou se tornando essa fitinha amarela que a gente vê, É uma fitinha amarela, o símbolo do combate e prevenção ao suicídio. E aí deram o mês de setembro como esse mês, esse marco. Obviamente que esse período não fica restrito ao mês de setembro. Combate e prevenção ao suicídio é feito 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 60 minutos por hora. É algo que não cessa, ou pelo menos não deveria cessar. É algo que devemos estar sempre atentos. Mas, trazendo para o tema da nossa palestra hoje, será que se os pais do Mike tivessem tido um pouco mais de atenção com ele, um pouco mais de boa vontade em ajudá-lo, em questioná-lo, em tornar aquilo algo que ele pudesse expor, será que teria sido diferente? Será que teriam evitado o suicídio do Mike? Mas será que os pais do Mike também eram presentes? Será que eram pais que estavam sempre atentos às manifestações do filho? Será que era possível evitar? Essa é a pergunta que fica. Será que era possível de evitar esse suicídio? Será que um diálogo ali entre os pais e o Mike faria diferença? Será que fez falta? E aí, trazendo para cada um de nós, será como deveríamos? Será que nós prestamos atenção nos mínimos sinais dos nossos filhos? Porque é fato que ninguém se suicida de repente. Chega agora, tem essa ideia e se suicida. É fato que isso vai se concretizando, vai se solidificando com o decorrer do tempo. A pessoa ali, ela vai planejando, ela vai pensando, ela procura esquecer dessa ideia, ela procura tirar aquilo dela, mas aquilo, de alguma forma, vai se fortalecendo dentro dela. E aí sempre existe algum sinal.
sempre existe algum sinal que a pessoa traz, seja para um amigo, seja para um familiar, uma busca de ajuda. Porque o suicídio não é falta de Deus, o suicídio não é fraqueza, o suicídio sempre é que a pessoa ela quer que pare de doer, seja lá o que for que estiver doendo dentro dela. Ela quer que aquela dor pare. Ela não quer mais sentir aquela dor. Ela se sente fraca perante aquela dor. E aí, a manutenção daquela dor a todo momento leva a pessoa a procurar esse caminho que supostamente seria o fim de tudo. E nós espíritas sabemos que, pelo contrário, não é o fim de tudo. Porque o grande objetivo do suicídio é morrer. E nós sabemos muito bem que o espírito é imortal. O espírito não morre. E aí, o que nós conseguimos é angariar ainda mais dores, ainda mais dívidas, um sofrimento inenarrável, porque aonde vemos na literatura espírita falar sobre o suicídio, temos relatos de que é inimaginável o tipo de sofrimento em que o espírito se submete após o suicídio. A partir do instante do atentado contra a sua própria vida, começa ali um verdadeiro sofrimento, um verdadeiro martírio, uma verdadeira expiação, né, até conseguir adquirir o reequilíbrio novamente. E aí, será que nós devemos impor limites aos nossos filhos? Será que nós devemos impor limites? E tem um vídeo no YouTube que é muito interessante, que é do Léo Freigman, chama Síndrome do Imperador. É um vídeo muito interessante. Sabem aquelas crianças que se jogam no chão, bate na mãe, bate no pai, e o pai e a mãe sempre estão dando risada? Então, traz justamente isso, a necessidade de impormos limites aos nossos filhos. E isso é algo muito importante para nós, porque quando a criança ela cresce sem essa noção de limite, essa noção do não, o peso do não, ela começa a receber os nãos da vida e aí ela não entende, porque ela não se preparou para receber aqueles nãos da vida. E aí é onde acaba entrando em colapso a parte de equilíbrio daquela pessoa. E é muito importante a gente dizer aqui que do ano 2000 até o ano de 2014, houve um aumento de 40% no número de suicídio de adolescentes. Isso é um número muito grande. É um número muito grande. E um dado também que eu julgo o mais importante de todos: 9 entre cada 10 suicídios são evitáveis. Ou seja, se nós tivermos um pouquinho de atenção, nós conseguimos evitar um possível suicídio. Então, notem, 90% dos suicídios são evitáveis. E às vezes acaba chegando à via D justamente porque ninguém percebe, porque ninguém nota aquele impulso de tirar a própria vida, né? Então, nós devemos sim começar a olhar mais atentamente à nossa volta. E aí, começando justamente dentro da nossa casa, né? No mundo, a cada 44 segundos, uma pessoa se suicida. Ou seja, desde que nós começamos a palestra aqui, mais ou menos umas 21 pessoas já se suicidaram. Olha que número impressionante.
44 segundos. E a previsão da Organização Mundial de Saúde é que até o ano de 2030, uma pessoa a cada 20 segundos se suicide. Ou seja, de 21, nós pularíamos agora para 51 pessoas já tendo cometido o suicídio. Então, olhem a importância disso. Hoje, quase 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo. É um número muito grande, é um número muito grande. Né? É algo assim, imensurável realmente. Imaginarmos que 1 milhão de pessoas estão se suicidando por ano. Lembrando que a guerra do Vietnã, que a gente ouve tanto falar, morreram 58 mil pessoas. Então, assim, 1 milhão de pessoas são praticamente 20 guerras do Vietnã. Olhem a dimensão desse número, né? E o que acarreta isso? A solidão, o isolamento familiar dentro de casa, né? O isolamento familiar dentro de casa. Uma coisa que, quando a gente ouve à primeira vista, assim, como um isolamento familiar dentro de casa? As pessoas hoje não têm mais com quem dividir os seus problemas. Por quê? Porque estão imersos em seus aparelhos eletrônicos, né, no seu celular. As pessoas não conversam mais. As pessoas não olham uma mais no olho da outra. Às vezes estão sentados a família em volta da mesa, estão conversando entre si pelo WhatsApp, sem olhar um no rosto do outro. E essa falta de ter com quem dividir os problemas, as angústias, geram inseguranças. E essas inseguranças acabam se somando uma à outra, uma à outra. A solidão acaba chegando junto. E aí, essa dor acaba se fortalecendo, marcando presença realmente. E a pessoa, muitas vezes desamparada e sentindo-se sozinha, acaba chegando a esse atentado contra a sua própria vida. Nós devemos, sim, entender que os pais devem ser o porto seguro dos filhos. Nós, pais, devemos, sim, ser o porto seguro de seus filhos, assim como Deus é conosco. Quando nós estamos sentindo alguma aflição, o que fazemos? Corremos atrás do nosso Pai, seja na matéria, ou seja o nosso Pai espiritual, nosso Criador. Buscamos o nosso porto seguro, buscamos o nosso fortalecimento. E isso é o que nos torna mais forte. E quando nós não temos esse porto seguro, quando nos sentimos, por muitas vezes, incapazes de fazer uma oração, porque às vezes o grau de aflição que nós chegamos é tão grande que nos sentimos incapazes de fazer uma oração. É onde essa aflição se torna maior. E ela chega de uma forma que marca a presença e se estabelece em cada um de nós. Então, sempre vamos atrás desse porto seguro. E, por vezes, esses filhos adolescentes, não tendo em nós um reflexo de porto seguro, o que acontece? Buscam outro caminho, e quando não acham esse outro caminho para poder se libertar dessas aflições ou para ter um rumo a seguir, acabam fazendo isso. Kardec, em Obras Póstumas, ele nos traz que o número de suicídios aumentará vertiginosamente agora, nessa época de transição do nosso planeta, de transição evolutiva. Quando chegarmos no cume
de um planeta de regeneração, de prova e expiação, para um planeta de regeneração, é quando será marcado pelo ápice do número de suicídios. E o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar para que esse número não cresça tanto. Nós podemos trabalhar para trazer essas pessoas que possivelmente tentariam um alento aos seus corações para que não o façam. E um modo de nos tornarmos esse porto seguro para os nossos filhos, para aqueles que nós conhecemos, que não sejam filhos, seja um conhecido, uma pessoa que trabalha conosco, é nos tornarmos envoltos em um mesmo objetivo da evangelização de Jesus, de Deus. Como eu disse, em nenhum momento o suicídio é falta de Deus. Mas Deus, quando começamos a apresentá-lo aos nossos filhos, ele começa a crescer dentro de cada um, a crescer dentro dos nossos filhos. A forma como apresentamos Jesus aos nossos filhos, a forma como apresentamos Jesus aos nossos filhos, faz com que Jesus se torne um porto seguro para eles também, assim como é para nós, além de fortificar e solidificar a nossa própria fé. Porque quando estamos oferecendo esse tipo de caminho aos nossos filhos, consequentemente, nós também estamos percorrendo esse caminho. E aí Jesus passa a ser o porto seguro dos nossos filhos e o nosso próprio porto seguro. E é muito interessante isso, né? E aí, quando a gente começa a falar de evangelização infantil na prevenção ao suicídio, por quê? Porque estudos apontam que as crianças que foram evangelizadas, elas têm infinitas vezes menos possibilidade de cometer algum tipo de atentado contra a vida. Por quê? Porque se tornam adultos resilientes, se tornam pessoas mais resilientes. Mas vamos falar disso já já, né? Vamos falar um pouquinho desses passos para evangelizar os nossos filhos. E o primeiro passo, obviamente, que é muito importante, muitíssimo importante, é o evangelho no lar. Nós espíritas falamos de evangelho no lar toda reunião. A importância de se realizar o evangelho no lar. Tem até um livro de Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, que chama Jesus no Lar. São 50 capítulos, 50 evangelhos no lar que Jesus fez com seus apóstolos, com a população, né, da Galileia há 2000 anos atrás. É um livro de conhecimentos fundamentais em nossa jornada evolutiva, que nos traz a reflexão do Cristo a determinados temas que muitas vezes temos dúvidas. Então, é muito interessante. E aí, quando a gente fala do evangelho no lar, além de angariarmos para nós conhecimentos, entendimentos, aprendizados, tem outro fator que é muito importante. Sentarmos juntos para falarmos de Jesus. Olha a importância disso. Sentarmos juntos para falar de Jesus, para falar do seu amor. Então, quando nos propomos a fazer o evangelho, já estamos iluminando o ambiente espiritual da nossa casa. Nossa casa já começa a ser um ponto de luz em meio às sombras. A nossa casa começa a se fortalecer espiritualmente. Óbvio que nós, que estamos praticando o evangelho, também começamos a nos fortalecer. E começamos
a passar aos nossos filhos o exemplo. O exemplo e os ensinamentos do Cristo. Os exemplos e os nossos ensinamentos que adquirimos através do Evangelho. E é essa a importância do Evangelho no lar. Esse momento de nos reunirmos à mesa, sem ninguém estar com celular, obviamente, para falar única e exclusivamente do Cristo. Para falarmos de que o Cristo é o responsável por nos ajudar, por nos fortalecer nos momentos de angústia. Então, sim, nós devemos, a todo momento, buscar essa força no Cristo, buscar esse soerguimento no Cristo. E o Evangelho no lar é o primeiro passo. O segundo passo, que me vem agora à cabeça muito forte, é levar o nosso filho no centro espírita. Olha a importância disso. E quando eu falo centro espírita, é porque nós estamos aqui em uma palestra espírita, mas quero levar meu filho à igreja, ao templo, enfim. O importante é que seu filho tenha um momento de contato com a religião junto de outras pessoas, para ver que aquilo é algo natural em sua vida e para sentir realmente que ele deve, pelo menos 1 hora por semana, que seja, ter o comprometimento, reservar aquela hora para ter com Deus. Então, aquela 1 hora, ele não vai namorar, ele não vai trabalhar, ele não vai estudar, ele vai apenas se envolver no amor e nos exemplos do Mestre Jesus. Então, que nós possamos, sim, buscar essa companhia dos nossos filhos nesse centro, nessa igreja. E isso daí é um momento que ele vai ter para ir ver Deus, entre aspas, né? Porque antigamente eu lembro que eu, vindo de berço católico, tinha um momento de ir para a igreja, né, no domingo de manhã, e aí eu lembro que minha avó falava que era para guardar o melhor sapato, a melhor calça, porque era o sapato de ir ver Deus, né? A gente tinha que ir bem bonito para ver Deus. Então, isso cria na gente uma memória, cria um marco dentro de nós. Temos que dedicar pelo menos 1 hora na semana para falar de Deus. Isso daí, no começo, para a criança, pode até parecer sem sentido, mas isso vai se fortalecendo à medida que o tempo passa. E lá na frente, quando aquela pessoa, aquela criança, for fazer alguma coisa errada, podem ter certeza que ela vai pensar. Ela vai pensar entre o certo e o errado. E a probabilidade dela de escolher o caminho errado é muito menor do que alguém que não foi evangelizado, porque ela conhece, ela sabe das palavras do Cristo. E quando estamos envoltos em uma comunidade, né, que trabalha em busca da caridade, de ajudar o próximo, ela começa a receber muitos estímulos exteriores, ou seja, ela pega muitos exemplos, esses exemplos que vêm de fora estão muito presentes para ela. E ela começa a ver que aquela pessoa que foi lá ontem buscar ajuda foi por causa disso e disso, que a pessoa fez isso e isso errada. Então, geralmente, os centros espíritas, as igrejas têm esses centros de ajuda a pessoas com vícios, né, a pessoas com depressão. E isso daí, essa criança, ela já vai crescendo tendo esse contato. Ela vai crescendo, conhecendo e ouvindo isso. E isso é o que é importante. Ela criar essa memória dentro dela. Para saber que amanhã, se ela tiver entre a dúvida de aceito ou não aceito a droga, aceito ou não aceito fazer alguma coisa errada, ela vai pensar em Jesus. Obviamente
como sabemos, isso aí é óbvio que varia muito de espírito para espírito, né? Não é uma regra. Não é porque a criança foi evangelizada que ela não vai fazer nada de errado, é óbvio, né? Sabemos que isso daí é individual. Respeita-se o livre-arbítrio de cada criança, né, no decorrer da sua vida, assim como é com cada um de nós. Mas as possibilidades dela de percorrer um caminho certo, de um caminho correto, são muito maiores. E o mais importante é que a nossa parte de pais está sendo feita. Porque nós, sim, devemos e temos total responsabilidade na educação dos nossos filhos. Isso aí está no livro dos Espíritos. Temos responsabilidade na criação e educação dos nossos filhos. E esses filhos, quando começam a frequentar esses lugares, começam a criar boas amizades, começam a adquirir novos exemplos para si. É aquele professor da mocidade que é alguém muito bacana, muito extrovertido, é alguém muito espiritualizado, que se eu não estiver bem amanhã, eu vou lá pedir ajuda para ele, pedir um conselho. Então, elas começam a se espelhar em outras pessoas também que estão envolvidas nessa atmosfera religiosa, nessa atmosfera do bem, né, do trabalho na seara do Cristo. E elas começam a desenvolver as suas próprias aptidões, essas aptidões voltadas ao trabalho altruísta, ao trabalho caridoso. Então, olhem quantas coisas, através do evangelho no lar e da frequência em uma casa espírita. Fora que isso potencializa nela aquele desejo de ser alguém legal, de ser alguém bacana, de ser alguém que faz o correto, né? Então, óbvio que isso faz diferença. E lembram quando eu falei lá atrás sobre a resiliência, que a evangelização fabrica, entre aspas, amanhã pessoas mais resilientes. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que ela tem maior poder de adaptação a um problema. Ela consegue se moldar melhor a um tipo de problema. Por quê? Porque ela não está sozinha. Porque ela está junto com Jesus. Ela está junto com seu Pai. Ela está junto com a espiritualidade. Então, quando chega um problema para ela consegue entender o problema de uma forma mais equilibrada e se manter no equilíbrio, que é o que acontece com cada um de nós. Quantas vezes nós já dissemos: ah, se não fosse o espiritismo na minha vida, como que eu ia conseguir passar por esse momento? O espiritismo, ele nos traz possibilidades de passarmos por uma tormenta de pé, sem que caiamos. Quantas vezes o espiritismo nos segura? Na figura do mestre, na figura do que aprendemos no dia a dia. Então, para que nós possamos justamente refletir a respeito disso. Eu trouxe uma historinha aqui, muito rápida para a gente falar, está nesse livro aqui, Ideias e Ilustrações, do Chico Xavier, ditado por vários espíritos. O capítulo 12 conta a história do Francisco Teodoro. Francisco Teodoro era um empresário muito bem sucedido do ramo de roupas. Ele fazia aqueles cachemirs. Então, ele importava o fio, né, a malha, e fazia as peças. E ele vendia muito, ele era muito bem sucedido financeiramente, ele tinha uma empresa que andava de vento em popa, e ele era tudo de bom, e uma pessoa muito boa, e de repente, em 1914, a empresa caiu numa crise, como o mundo inteiro caiu numa crise, e a empresa dele não conseguia vender o estoque. A empresa dele tinha um estoque gigantesco,
tinha um estoque enorme e não vendia, não conseguia vender. E aí, o que Francisco Teodoro começa a receber? Ele começa a receber cobrança, cobrança atrás de cobrança, ofensas morais, as pessoas, os credores dele ofendendo ele, os empregados dele ofendendo ele, os empregados dele cobrando e a preocupação dele com os empregados. E essa crise vai tomando tempo, vai levando meses e não se resolve, e as dívidas crescendo, ele começa a ser difamado na sociedade, enfim. E ele busca, através das orações, um auxílio. Só que ele busca esse auxílio de forma não tão profunda. Ele acredita em Deus, mas não acredita tanto. E aí o que acontece? Ele vendo que ele não aguenta mais aquele tipo de cobrança, aquele tipo de ofensa moral, ele acaba se suicidando com um tiro na cabeça. E aí ele é recebido, obviamente, como sabemos, né, com muito desequilíbrio, com aqueles traços do suicídio, do ato cometido, e ele fica por 30 anos desequilibrado. E aí, depois de 30 anos, ele pede para a espiritualidade, né, quando ele consegue se equilibrar novamente, a possibilidade de ver a fábrica dele. Ele pede essa oportunidade. E a espiritualidade cede para ele. E ele vem ver a fábrica na expectativa de que a fábrica já tivesse fechada, né? Desde quando ele se suicidou. E, para surpresa dele, a fábrica dele estava muito melhor do que antes. A fábrica dele a todo vapor, andando de vento em popa. E aí ele se espanta. E ele vê o quadro dele na parede, e quem toca a fábrica são os filhos e os netos dele, 30 anos depois. E aí, qual que é a grande surpresa dele? A grande surpresa dele é que ele devia 800 contos de réis na época. E 5 dias depois do suicídio, todo o estoque da empresa dele foi vendido por 4.000 contos de réis, 5 vezes o que ele devia. Ou seja, ele pagou tudo, pagaria tudo, e ainda sobraria 3.200 contos de réis, que era 4 vezes o que ele devia. E aí, qual a reflexão que fica? Que ele não teve ou não soube esperar. Ele não teve a resiliência necessária para aguardar aquele momento de dificuldade passar. E aí a pergunta que eu quero fazer, para que cada um de nós possa refletir: será que se ele tivesse sido evangelizado, como nós falamos aqui, será que ele haveria se suicidado? Ou será que ele teria dentro de si uma certeza real de que tudo passa e de que Deus não desampara os seus filhos? E que, por pior que seja aquele momento, ele vai vencer com a força de Deus, com a força de Jesus, com o amparo dos amigos espirituais. Será? É bem provável. É bem provável. E aí, obviamente, que a gente não sabe mais nada dele, né? A gente não sabe mais nada dele. Mas possivelmente faria diferença para ele. Então, que nós possamos fazer essa diferença para os nossos filhos, sermos mais atentos aos nossos filhos. Nosso filho não está bem, está esquisito. Vem cá, vamos conversar. Senta aqui, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está te incomodando? Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer essa diferença na vida deles e na nossa também. Que a gente possa combater o suicídio debaixo dos nossos pés primeiro, debaixo do nosso teto. Que a gente possa
olhar para cada um dentro da nossa casa com outros olhos, com os olhos de quem ama, de quem cuida. E nós precisamos entender que os pais evangelizados oferecem para esses filhos diferentes exemplos, né? Hábitos diferentes para eles. Então, a todo momento, nós estamos sendo instruídos pelo livro dos Espíritos, pela doutrina espírita, por aquilo que vemos diariamente na televisão, que ouvimos, que nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos, que nós somos os melhores pais que esses filhos precisam, porque nós sabemos sobre isso, né? E buscar sempre estarmos de forma mais junta aos nossos filhos e aos nossos amigos. E como fazemos no encerramento de todas as atividades, vamos elevar mais uma vez nesse momento o pensamento ao Cristo e pedir sempre para o Cristo o fortalecimento nos nossos propósitos de nos tornarmos espíritos melhores, pedir fortalecimento em nosso propósito de cuidar dos nossos filhos com sabedoria, porque sabemos o quanto é difícil, mas que possamos ser sempre inspirados pelo seu amor e pelo seu equilíbrio. Tenhamos todos uma ótima noite, envolvidos sempre pela paz, pelo amor, pelo carinho, pela misericórdia e pelo equilíbrio do nosso Mestre amado. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos na paz de Jesus, meus irmãos. Gratidão. No mundo somos heróis, pois só depende de nós a tudo modificar. O momento atual do planeta nos convida ao aprendizado e, através da reforma íntima, alcançaremos um mundo de regeneração. Primeiro encontro Amigos do Bem, Reforma Íntima, Mecanismo Universal para um mundo de regeneração. De 14 a 19 de setembro, evento gratuito e 100% online. Realização: Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier.